Nos corredores sombrios da União Soviética surge uma figura cujo nome ressoa nas crônicas do século XX. Fundada em 1922, a União Soviética não escapou à lei imutável que rege os ciclos dos impérios, experimentando ascensão, glória e decadência. Entre os últimos ecos fumegantes de uma era que se desvanecia, surge a figura do homem de quem falaremos hoje. Do último dos imperadores, sob a bandeira da foice e do martelo, emanam paradoxos e metamorfoses profundas. Desprezado em sua pátria e reverenciado no Ocidente, pode ser visto como o artífice do fim da Guerra Fria, ou como o arquiteto dos prelúdios da Rússia contemporânea, como o homem que liberalizou a Rússia e a abriu para o Ocidente, ou como aquele que a degradou de seu status de potência, levando-a a uma espiral de caos e empobrecimento. A vida política de Mikhail Gorbachev foi um ato de equilíbrio na corda bamba da história. Seus anseios por reformas liberais e pela preservação do grande Estado socialista soviético colidiram com a tradição e a burocracia, e com uma população que observava com curiosidade como em todos os países o mercado se tornava o centro diretor da vida e da cultura. A história de Gorbachev é também a história da dissolução da União Soviética e da chegada da chamada Ordem Mundial Unipolar. Fala Reinaldo Carrillo, isso é a Nova Enciclopédia. Lembro que vocês podem nos apoiar muito para continuar este trabalho, apenas deixando comentários, curtindo o vídeo e compartilhando o material com todos. Compartilhe este link com seus conhecidos. Abaixo também há um link do Patreon, onde qualquer ajuda é muito apreciada. Sem mais nada a acrescentar, vamos começar. Em Privolnoy, uma localidade rural isolada ao sul da Rússia Ocidental, em 2 de março de 1931, nasce Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Este lugar, dividido entre russos e ucranianos étnicos, viu sua chegada ao mundo no seio de uma família singular, um pai russo e uma mãe de origem ucraniana. A influência da fé ortodoxa que impregnava sua casa levou a um batismo secreto, realizado pelas mãos de seus avós, que o selaram com o nome de Mijail. Gorbachev, de estatura moderada e calvície precoce, tinha uma mancha de vinho do Porto na testa, uma marca distintiva que intrigaria aqueles que o conhecessem. Gorbachev nunca se deixou levar pelos excessos, e ao contrário de alguns de seus homólogos, Gorbachev manteve uma vida privada, zelosamente protegida e discreta. Os inícios da vida de Mikhail Gorbachev estão entrelaçados com o fortalecimento no poder do regime de Joseph Stalin. Nesse capítulo da história, onde o líder soviético havia iniciado um vasto processo de coletivização rural. Aos ternos 3 anos, o jovem Gorbachev foi transferido para a nova fazenda socialista que sua avó havia ajudado a fundar na região. Em uma reviravolta do destino, a chamada Grande Purga de Stalin pairou sobre sua família. Tanto seus avós paternos quanto maternos, fiéis comunistas, foram enviados ao Gulag devido às suas expressões de apoio às ideias de Leon Trotsky. Ao ser libertada, sua avó contaria a ele todas as suas duras experiências nessas prisões. Poucos anos depois disso, a União Soviética acaba se aliando com as potências anglo-saxônicas para combater os nacionalismos europeus. Ao término da Grande Guerra Patriótica ou Segunda Guerra Mundial, com a vitória dos aliados, Gorbachev ingressa na escola onde seria um ávido leitor. No ano de 1946, quando tinha apenas 15 primaveras, o jovem Gorbachev jurou lealdade ao estandarte da juventude comunista, o chamado Komsomol, uma promessa que se elevaria como um cometa em sua ascendente carreira. Entre estudos e jornadas duras de trabalho na fazenda, na tenra idade de 19 anos, Gorbachev se levanta como candidato para a filiação formal ao Partido Comunista e apresenta também suas credenciais à Universidade Estadual de Moscou, a joia acadêmica da nação. Aquele jovem de origem camponesa opta por estudar direito. Acomodando-se em um dormitório estudantil, ele enfrenta as zombarias de seus colegas, que menosprezam seu forte sotaque do sul e as maneiras interioranas que o caracterizam. Nos corredores acadêmicos, Gorbachev emerge como um líder em ascensão do Komsomol, a juventude comunista. Eles o colocam para organizar eleições e no ano de 1952,
o Partido Comunista da União Soviética lhe concede credenciais de maior relevância, atribuindo-lhe a tarefa de identificar potenciais subversivos entre seus próprios companheiros da juventude comunista. Nos claustros universitários, Gorbachev cruza seu destino com o de Raisa Titarenko, uma estudante de filosofia que se tornaria sua companheira de vida. Com eloquência persuasiva, convence Raisa a abandonar seu namorado em favor dele e assim marcam o início de um relacionamento que perduraria ao longo dos anos até sua morte. Por sua parte, após quase 3 décadas, liderando e expandindo o Império Soviético com um controle político rigoroso e um processo de industrialização que competia com as potências ocidentais do planeta, finalmente morre Joseph Stalin. Nos grupos de poder, havia correntes que defendiam a manutenção do legado de Stalin do socialismo em um único país, enquanto outras correntes pediam reformas liberalizantes e uma maior abertura ao capitalismo internacional anglo-saxão. Gorbachev eventualmente se alinharia com essa segunda corrente reformista. Em todo caso, a morte de Stalin significava um novo terreno fértil para a ascensão de novas figuras políticas. Para esse mesmo ano de 1953, Gorbachev é nomeado procurador em Molotovskoye, mas cansado da burocracia soviética, retorna para trabalhar na fazenda com seu pai. Para junho de 1955, Gorbachev já ostentava o título de advogado da União Soviética e é nomeado novamente como procurador do soviético. Após a morte de Stalin, a ventania política gira e Nikita Khrushchev acaba se erguendo no pódio do poder. Khrushchev era parte da corrente reformista e acaba tomando medidas de leve abertura política e leve abertura comercial, iniciando aproximações a importantes grupos econômicos ocidentais. Também rasga o manto do culto à personalidade de Stalin, uma paisagem que permite a Gorbachev articular com maior liberdade seu desprezo pelo stalinismo. Gorbachev é enviado para trabalhar em Stavropol no cargo de procurador novamente. De lá, astutamente começa a tecer uma rede de conexões dentro do Komsomol, escalando para a posição de subdiretor no escritório de propaganda e agitação. Ele se aventura nas vilas orquestrando e emergindo como um farol de liderança comunitária com boa aceitação. No ano de 1957, Raisa fica grávida e nasce Irina, que seria sua única filha. Enquanto Gorbachev continua seus esforços organizacionais, ele forma clubes de debate, promove esportes e apoia as campanhas de desenvolvimento agroindustrial impulsionadas por Khrushchev. No ano de 1956, ele inicia sua ascensão na pirâmide da burocracia estatal. Os arquivos da Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnost já fazem um veredito. Segundo eles, era um homem de grande potencial político e confiável. Gorbachev é promovido ao cargo de chefe administrativo em sua localidade. 2 anos depois, seu alcance se expande para abranger como chefe administrativo de toda a região. Até março de 1961, Gorbachev se eleva como um líder regional de médio alcance, orquestrando as festividades da Juventude Comunista Mundial e supervisionando os preparativos para que os membros do Politburo desfrutem de suas aposentadorias rurais. O Politburo do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética era o órgão máximo de direção política tanto na República da Rússia quanto nas demais repúblicas que compunham a União Soviética. Até 1966, finalmente chega a hora de Khrushchev. Após seu governo de orientação reformista, agora chegava ao poder Leonid Brezhnev, um homem da ala mais ortodoxa e stalinista do partido, que em sua gestão consegue aumentar a influência global e a expansão militar da União Soviética e mantém um maior zelo das interferências estrangeiras na economia, embora não deixe de fazer pequenas reformas para atrair o comércio internacional. Ele conduz um período de estabilização, mas também de estagnação econômica, frente a potências ocidentais que cresciam muito rapidamente. Também permite discussões reformistas nas sedes da Juventude Comunista, que seriam chave para a ascensão posterior de Gorbachev. Até 1969, Gorbachev consegue ser eleito como deputado no Soviete Supremo da União Soviética. Este era o órgão legislativo máximo da União Soviética. Rússia, Ucrânia, Bielorrússia,
e as demais repúblicas individuais tinham seu próprio Soviete Supremo, mas estavam subordinados ao Soviete Supremo Maior da União. A Gorbachev é confiada à Comissão de Proteção Ambiental, e isso permite que ele viaje para a Alemanha Oriental, Bulgária e Tchecoslováquia, onde presencia a repressão com tanques aos famosos levantes que ocorrem nesses lugares pouco depois da morte de Stalin. Simultaneamente, a Komitet Gosudarstvennoye Bezopasnosti o encarrega de uma tarefa obscura, liderar as punições aos dissidentes, um papel que ele cumpre plenamente, embora mais tarde expressaria supostos remorsos de consciência. Com uma liderança inquestionável, Gorbachev encontra seu destino ao ingressar no Comitê Central do Partido Comunista. Em um cenário onde a juventude era a exceção, Gorbachev, de 39 anos, membro da ala reformista e ocidentalizadora, já se destacava como um membro de elite do partido tanto por sua eficácia quanto por sua habilidade na arte do elogio falso a Brezhnev, uma manobra que a Komitet Gosudarstvennoye Bezopasnosti não ignorou. Gorbachev se torna um globetrotter da diplomacia soviética. Entre 1970 e 1977, seus passos o levaram por terras ocidentais, Itália, Bélgica, Holanda, França e Alemanha Ocidental. Isso não só o levou a desenvolver relações-chave com os poderes ocidentais, mas também a consolidar sua posição interna no regime soviético. Em 1978, recebe a nomeação transcendental de secretário do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética e se muda para a agitada Moscou junto com sua esposa e filha. Nesse momento, ele é nomeado ministro da Agricultura. Após anos vivendo em casebres, finalmente o acomodam em um apartamento que fazia jus ao seu status na nomenclatura. Atribuem a ele motoristas, secretários e cozinheiros, mas todos eles eram marionetes e espiões silenciosos do Komitet Gosudarstvennoye Bezopasnosti. Para 1979, a União Soviética começa a invasão soviética ao Afeganistão, desencadeando uma guerra de desgaste brutal contra os insurgentes islâmicos, posteriormente apoiados pelos Estados Unidos. Além disso, Gorbachev apoia fervorosamente a repressão contra o movimento operário polonês e, como recompensa por sua lealdade, em outubro de 1980, o Politburo lhe concede um assento como membro pleno, um degrau a mais em sua ascendente carreira para os cumes do poder. Enquanto isso, o mundo passa por mudanças revolucionárias. Há décadas, na China, na Rússia e em outras repúblicas soviéticas, recebiam visitas abertas ou encobertas de proeminentes magnatas financeiros e diplomatas ocidentais que, com propostas atraentes, pressionavam para que essas regiões se abrissem ao crescente e cada vez mais globalizado mercado mundial. Era uma época em que as dinâmicas de consumo e demanda do mercado se impunham como os princípios orientadores da vida. A indústria das finanças internacionais alcançava um tamanho enorme sem precedentes. Os bancos multinacionais e os fundos de capital permeavam cada vez mais as economias de todos os países. Da mesma forma, correntes culturais ocidentais e anglo-saxônicas se espalhavam por todo o planeta. Quando o último suspiro de Brezhnev se desvanece, em 1982, após 18 anos de governo, o trono soviético é herdado por Yuri Andropov, um idoso debilitado e escravo do álcool. Diante disso, Gorbachev passa a presidir as reuniões do Politburo, ganhando uma proeminência que suscitou inquietações nas sombras do Komitet Gosudarstvennoye Bezopasnosti. Quem realmente governava, Gorbachev ou Andropov? No entanto, a sombria foice da mortalidade não descansava. Em fevereiro de 1984, Yuri Andropov morre de cirrose hepática e em seu lugar surge outro idoso debilitado, escolhido pelo Politburo por considerar Gorbachev muito jovem. Konstantin Chernenko, outro velho senil e frágil. Enquanto isso, a disputa entre a chamada linha dura stalinista, defensores da grandeza soviética, e os reformistas mais ou menos liberais dentro do partido, dentro e fora do país, continuava mais forte do que nunca. Gorbachev continua a cultivar aliados durante este período, comprometendo-se com líderes ocidentais e tecendo uma rede de apoio à sua visão de reformas que o faziam ser bem visto no Ocidente. Para 1985, Chernenko morre,
e agora a União exigia um novo secretário-geral do Comitê Central do Partido, que era o cargo que reunia os principais poderes da União. Durante a transição, Andrei Gromyko, o imutável ministro das Relações Exteriores da União Soviética, levanta sua voz no Comitê Central. Recomenda com determinação a Mikhail Gorbachev como o próximo condutor da União Soviética. O resto do Politburo levanta sua voz em apoio uníssono e por unanimidade o coroam como o 8º líder soviético. Assim, um homem de 53 anos sobe ao trono da segunda maior potência do planeta. Poucos podiam vislumbrar que um leninista de corte reformista, de voz sossegada, com um desprezo sutil pelos espectros de Brezhnev e de Stalin e com boas amizades do lado ocidental, tomaria as rédeas do Kremlin. Ao chegar ao poder, Gorbachev anuncia que a economia soviética estava estagnada e que era necessário um programa de reformas e de reorganização. A narrativa de Gorbachev. O poder de Gorbachev, que significava transparência, e glasnost, que significava abertura. As reformas foram realizadas de forma hesitante e lenta, diante de uma burocracia enorme que resistia. A princípio, em seus discursos, rejeitava que essas reformas fossem uma transição para o capitalismo. No entanto, depois anunciava a necessidade de uma economia de mercado com uma empresa privada limitada, citando a famosa nova política econômica de Lenin, que significou em seu momento uma abertura econômica nos anos 20. As reformas econômicas se dedicaram a reduzir a burocracia, ao fundir ministérios e relegar as secretarias departamentos anteriormente colossais. Seu foco não estava tanto em privatizar, mas em descentralizar a tomada de decisões econômicas do Estado, reduzindo o controle ministerial sobre a economia e dando mais liberdade a empresas estatais e a cooperativas. Além disso, ele avança uma reforma agrária que permitia às fazendas vender boa parte de sua colheita diretamente para lojas ou cooperativas e que vinculava os salários dessa fazenda ao desempenho das mesmas. A Lei das Cooperativas, promulgada em maio de 1988, foi talvez a mais transcendental dessas reformas. Pela primeira vez desde a nova política econômica de Vladimir Lenin, a lei permitia a propriedade privada de empresas de serviços, da indústria manufatureira e dos setores de comércio exterior. Agora, durante e após este programa de reformas, os problemas econômicos durante seu governo não apenas se mantiveram, como pioraram. Aumentou a escassez de bens essenciais, a dívida do país cresceu, a inflação aumentou e o poder de compra deteriorou-se. Os resultados das reformas econômicas seriam um de seus principais fracassos. As concessões de maior liberdade empresarial e de descentralização burocrática e a maneira como foram aplicadas causaram maior desorganização na economia e empobrecimento da população. No início de seu mandato, em sua busca para consolidar sua agenda de reformas, Gorbachev não hesitou em substituir antigos membros do Politburo que poderiam se opor aos seus planos. No total, Gorbachev substitui 14 dos 23 chefes dos vários departamentos do secretariado, consolidando seu domínio de uma maneira que superou em velocidade até mesmo Stalin, Khrushchev ou Brezhnev. Gorbachev não foi nenhum mole em relação ao exercício do poder interno. A mão firme de Gorbachev e a influência de seus outros conselheiros de confiança silenciaram rapidamente qualquer dissidência entre a nomenclatura soviética. Outro dos primeiros passos do seu programa de reformas foi mudar o rumo da diplomacia soviética ao substituir Andrei Gromyko, que tinha 28 anos, servindo como ministro das Relações Exteriores e que não era querido no Ocidente por sua dureza nas negociações diplomáticas. Em política externa, Gorbachev e seu novo ministro negociam com os Estados Unidos a redução do armamento de ambas as potências e procuram uma estratégia de distensão e pacificação com o Ocidente. Por isso, acaba retirando as tropas soviéticas do Afeganistão, realizando várias reuniões históricas com Ronald Reagan, e também se reduz o interesse da União Soviética pelos países socialistas do Terceiro Mundo, iniciando uma predileção por melhores relações
com os países ocidentais como França, Reino Unido e a Alemanha Ocidental. Também foi a primeira reunião oficial na história de um líder soviético com um papa. Ao contrário de Brezhnev, que financiava qualquer potencial revolucionário de qualquer parte do mundo com uma política intervencionista, o líder soviético Gorbachev se cansou de negociar com líderes socialistas mundiais que vinham com as mãos abertas em busca de esmolas, mas sem oferecer praticamente nada em troca, como Hafez al-Assad, Muammar Gaddafi ou o próprio Fidel Castro. No segundo ano de governo de Gorbachev, também começou a implementar o histórico glasnost, que buscava fundamentalmente uma maior abertura política. Foram permitidos maiores níveis de liberdade de opinião e de crítica nos meios de comunicação, bem como de liberdades religiosas. Isso produz as primeiras confrontações públicas em muitos anos sobre diferentes temas políticos. As transmissões de rádio da Voz da América e da British Broadcasting Corporation agora também inundavam o ar soviético. Da mesma forma, outra mudança transcendental ocorreu em 1989, quando o Congresso dos Deputados do Povo foi criado para substituir o Soviete Supremo e seria eleito em eleições multipartidárias pela primeira vez em muito tempo, assim retirando o poder do Politburo do partido e separando ainda mais o partido do Estado. Eleições multipartidárias foram realizadas naquele ano e, nos anos 90, já havia mais de 18 grupos políticos no Congresso dos Deputados do Povo. O Partido Comunista ainda tinha uma grande maioria, mas com facções internas como a ala liberal. Boris Yeltsin foi eleito para este congresso por Moscou e se tornaria o líder da oposição liberal contra Gorbachev. Também foi criado um novo cargo, o de presidente da União Soviética, para o qual Gorbachev foi eleito naquele ano por votação do Congresso. A verdade é que essa abertura política também seria o prelúdio do desmembramento político que a União estava prestes a viver. No Congresso dos Deputados do Povo e na União Soviética em geral, Gorbachev enfrentaria, por um lado, a oposição de soviéticos ortodoxos que o acusavam de levar o país ao caos e à decadência e de apenas querer agradar aos ocidentais à custa da estabilidade e da soberania soviética. E, por outro lado, enfrentaria a oposição de liberais que o acusavam de que suas reformas estavam indo muito devagar e que eram de baixo alcance. Um dos principais críticos da facção liberal foi Boris Yeltsin, o que levou a fortes disputas e tensões entre ambos os líderes nos próximos anos. Assim estava morrendo o Estado de um único partido. Durante a glasnost, essa abertura política, também foram incentivados esforços de reinterpretação da história soviética, juntamente com a desclassificação de alguns arquivos secretos. Dezenas de presos políticos foram soltos e agora a imprensa publicava opiniões mais críticas. Pela primeira vez na história, uma missa ortodoxa foi transmitida na televisão estatal e foi dado espaço nos meios de comunicação públicos para a Igreja Ortodoxa Russa. Pouco depois de chegar ao poder, em 26 de abril de 1986, a usina nuclear Vladimir Lenin em Chernobyl se torna o epicentro do pior desastre nuclear na história europeia. A explosão da usina que mergulhou Gorbachev em um mar de chamadas desesperadas de líderes estrangeiros, exigindo explicações que ele não sabia dar, revelou a verdadeira fragilidade do sistema soviético. Por outro lado, em meio a essas conjunturas, vinha crescendo nas repúblicas membros da União Soviética um sentimento nacionalista de busca de independência incentivado por diversos grupos de poder. Embora os diálogos entre soviéticos e ocidentais estivessem melhores do que nunca, a abertura política de Gorbachev deu um impulso a esses grupos que buscavam desmembrar a União. Para 1988, o controle de Gorbachev sobre as repúblicas bálticas estava desmoronando. Letônia, Lituânia e Estônia pediam descentralização, enquanto a Polônia se agitava sob a liderança de Lech Wałęsa. No Cáucaso, os conflitos étnicos e religiosos ameaçavam fazer a região explodir. Na Alemanha Oriental, os protestos se intensificavam, incentivados por um Ronald Reagan que instava Gorbachev a derrubar o Muro de Berlim. Por sua vez, em 1989, após uma luta custosa com recursos limitados e um exército desgastado e desmoralizado, Gorbachev decide a retirada definitiva do Afeganistão.
uma dolorosa derrota que abalou um exército acostumado à vitória. Este seria o segundo golpe que levaria ao colapso iminente da União Soviética. Por sua vez, nesse mesmo ano na Romênia, o líder comunista Ceausescu foi deposto e executado. Depois, sob pressões internas e externas na Alemanha, as autoridades socialistas alemãs finalmente cedem para apagar a fronteira histórica do muro e iniciar o processo de reunificação alemã. Quando caiu o Muro de Berlim, não foram poucos que afirmaram que a Guerra Fria havia terminado. Essas mesmas correntes nacionalistas também corriam internamente na Rússia. Agosto de 1991 marca o triste epitáfio da agonizante União Soviética. Um ano antes disso, Boris Yeltsin havia conseguido o cargo de presidente do Soviete Supremo da República Soviética da Rússia. Este era o órgão mais importante internamente na Rússia como república federativa, mas ainda estava legalmente subordinado ao Congresso dos Deputados do Povo da União Soviética. Atendendo às correntes nacionalistas e às alas reformistas e liberais, Yeltsin faz com que, em 1990, o Congresso e o Soviete Supremo da República da Rússia aprovem uma histórica declaração de soberania estatal da República Socialista Federativa Soviética da Rússia. Este era um primeiro passo em direção às independências regionais que afirmava a supremacia das leis da República da Rússia sobre as leis da União Soviética. Pouco depois, em meio a essas lutas, em março de 1991, é convocado um referendo na União Soviética e 78% dos eleitores votam sim pela continuidade da União Soviética. Mas as tendências regionalistas continuavam agitando o panorama. Em sua tentativa de salvar o Estado soviético, Gorbachev propõe um novo acordo que substitua a União Soviética por uma confederação de Estados soberanos. No entanto, em agosto de 1991, altos funcionários do Partido Comunista, da União Soviética e da Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti realizam uma tentativa de golpe de Estado para evitar que este acordo, que acabava formalmente com a União, fosse assinado. Mas poucos dias depois, após confrontos políticos, diplomáticos e armados, o golpe fracassa. Graças, em grande parte, às manobras políticas de Yeltsin, que se ergue como baluarte da resistência russa contra o golpe, além de ser muito bem apoiado pelos agentes dos Estados Unidos, que fizeram tudo ao seu alcance para deter o golpe. Após o golpe fracassado, Yeltsin toma a decisão, como presidente do Soviete da Rússia, de ilegalizar o Partido Comunista da União Soviética. No dia 24 de agosto, Gorbachev renuncia à presidência do referido partido e dissolve o Comitê Central. Por sua vez, o Soviete Supremo da União Soviética é obrigado a aprovar uma declaração que entregava poderes, ministérios e órgãos econômicos que antes estavam sob o controle da União Soviética nas mãos de Yeltsin como presidente da Rússia. No dia 22 de agosto de 1991, o Soviete Supremo da República da Rússia declara a bandeira histórica russa como a bandeira nacional da Rússia em vez da bandeira da União Soviética. Começava de fato a independência russa da União. A maré de independência se estende depois com a Ucrânia e outras 10 repúblicas proclamando sua autonomia em um esforço para se protegerem de possíveis golpes e repressões a nível regional. Diante disso, Gorbachev se recusa a intervir militarmente, como teria ocorrido décadas antes nessas repúblicas que faziam parte da União Soviética. Em dezembro de 1991, os presidentes da República Socialista da Rússia, da Ucrânia e da Bielorrússia assinam o Tratado de Bela-Veza, que proclamava formalmente a dissolução da União Soviética. Gorbachev, que ainda era presidente da União Soviética, agora presidente do nada, recebe a notícia por telefone. Finalmente, no dia 25 de dezembro de 1991, Gorbachev renuncia diante das câmeras, e no dia seguinte, a bandeira vermelha com a foice e o martelo que havia flutuado durante 70 anos foi substituída pela tricolor da Rússia sobre os muros ameados do Kremlin. Gorbachev renuncia com estas palavras: dada a situação criada com a formação da Comunidade dos Estados Independentes, encerro minha atividade como presidente da União Soviética. A linha de desmembramento do país e desunião do Estado foi imposta, o que eu não posso aceitar.
Além disso, estou convencido de que resoluções de tal magnitude deveriam ter sido tomadas com base na vontade expressa do povo. O destino quis que, quando me vi à frente do Estado, já estivesse claro que nosso país estava doente. Hoje estou convencido da razão histórica das mudanças iniciadas em 1985. A era soviética chegava ao fim, deixando para trás um império desagregado, o crepúsculo de uma época que se desvaneceu em as brumas da história. A República Socialista Federativa Soviética da Rússia passava agora a se chamar Federação da Rússia e ele se tornou assim o seu primeiro presidente. A organização do Tratado do Atlântico Norte esfregava as mãos com regozijo. O gigante soviético cambaleou à beira do precipício sem que a organização do Tratado do Atlântico Norte disparasse uma única bala. Inaugurava-se uma nova ordem internacional. O Ocidente premiou Gorbachev com o Prêmio Nobel da Paz em 1990, prêmio visto com desconfiança por muitos russos. Boris Yeltsin, agora presidente da Federação Russa, começava a remodelar a paisagem política ao seu gosto, destituindo as figuras nomeadas por Gorbachev. Quando Gorbachev deixa as rédeas do poder, a Rússia já havia deixado de ser um império. O país havia perdido 1/4 de seu território em apenas 3 anos e a economia estava em colapso. Os ex-membros do Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti, conhecidos posteriormente como Siloviki, se agruparam em torno de Boris Yeltsin, formando uma corte clientelista ávida por poder. Yeltsin aprofundou um processo de liberalização que trouxe uma piora em todos os indicadores econômicos e sociais e uma diminuição da influência global da Rússia, mas isso será uma história para outro momento. Os Siloviki e os agentes ativos do Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti ao redor de Yeltsin dividem os setores produtivos da nação, controlando minas, construção, petróleo, telecomunicações e defesa. Com o tempo, uniram-se à Igreja Ortodoxa, forjando um movimento nacionalista que buscava reviver a grandeza perdida da União Soviética e até mesmo do Império Czarista. Mikhail Gorbachev, uma vez fora do turbilhão do Kremlin, cria a Fundação Gorbachev com sede em São Francisco, Estados Unidos, e se junta a instituições como o Clube de Roma. Aproxima-se assim, torna-se porta-voz de muitas das causas e ideias globalistas e anglo-saxônicas ocidentais, embora com certas reservas críticas. Foi um comunista soviético que posou depois para campanhas da Apple e da Louis Vuitton. Suas palavras eram ouvidas nas páginas do New York Times, que lhe concedeu uma coluna mensal de relevância mundial. Em 1996, Gorbachev tenta se candidatar como candidato presidencial russo, apenas para sofrer uma humilhante derrota que marca sua saída da política ativa. Gorbachev passa a ser uma relíquia de um passado que já não tinha lugar na nova ordem russa. Tenta posteriormente, sem sucesso, promover ideias e partidos social-democratas na Rússia. Com a chegada de Vladimir Putin ao poder entre 1999 e 2008, Gorbachev, a partir de seu centro de estudos, às vezes critica, às vezes defende Putin. Quando Putin deixa brevemente a presidência da Federação Russa, Gorbachev se aproxima dele e o traz para as órbitas de Barack Obama e Joe Biden, com quem se reúne cordialmente. Na década que se segue à Guerra Fria, Gorbachev se opõe tanto ao bombardeio da Organização do Tratado do Atlântico Norte sobre a Iugoslávia, em 1999, quanto à Guerra do Iraque, liderada pelos Estados Unidos. No dia 24 de dezembro de 2021, Gorbachev disse que os Estados Unidos se tornaram arrogantes e confiantes após o colapso da União Soviética, o que resultou, abro aspas, em um novo império. Daí a ideia da expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte, fecho aspas. Aos 91 anos de idade, em 30 de agosto de 2022, Mikhail Gorbachev exala seu último suspiro em Moscou. Foi um homem que viveu durante a era da União Soviética e o último líder a morrer após a dissolução daquele império. Assim conclui a vida de um leninista desiludido com Stalin e seus sucessores, que pregou a viabilidade do socialismo até seus últimos dias, enquanto jantava com os mais poderosos atores do capitalismo mundial. Ele é aclamado e criticado pela desmontagem da União Soviética,
questão que nunca esteve publicamente em seus planos e que foi considerada uma humilhação para muitos russos. Seu legado trágico está no caos político que a Rússia viveria por vários anos, no colapso econômico de um país que já estava estagnado e na incapacidade manifesta de desarticular o aparato de segurança que depois se aglomerou em torno de Yeltsin nos anos 90 para assumir o controle de toda a economia de uma potência mundial. Foi um homem que tentou remodelar uma nação e um império e uma ideologia. A figura de Gorbachev continuará sendo objeto de debate e reflexão no estudo da história. Foi um visionário que tentou guiar sua nação para um futuro mais brilhante ou um político preso em um emaranhado de dilemas insuperáveis? Foi o último líder de uma era ou o primeiro líder de uma nova? Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Espero que tenham gostado e não se esqueçam que é muito importante para nós que possam se inscrever no canal, deixar seus comentários, compartilhar o vídeo, seguir-nos na nossa conta do Instagram, chamada A Nova Enciclopédia, e acima de tudo que nos ajudem no nosso Patreon com qualquer ajuda que possam dar. Obrigado a todos e que Deus os abençoe.